naquele momento, desceu do meu lado direito, do meu lado esquerdo, desceu 2 seres. Eu até achei que eu estava ficando louco, pastor, porque eu falei, eu estou no corpo, eu estou no mesmo quarto e estou vendo, né? Desceu. Do meu lado direito, ele se revelou que ele era Jesus, que ele era Jesus. Ele colocou a mão no meu peito, assim, olha, e falou assim: nesse momento eu estou te curando. E no momento em que ele me curou, era 2h59, eu estava acompanhando o horário. Quando ele me curou, ele subiu novamente. Ele e o Espírito Santo subiu aos céus. E naquele instante que eu voltei em mim, era 3 horas da manhã. A enfermeira, o enfermeiro, todo mundo entrou no quarto naquele momento, porque viu que o aparelho voltou normal de novo. E aí até brinquei com a enfermeira, ela saiu correndo, ela olhou para mim, falou: o que aconteceu? Eu falei assim: você pensou que eu tinha morrido? Ela falou: mas você morreu. Eu falei: eu morri, mas eu ressuscitei, e Jesus me curou. Então eu sou um milagre, eu estou aqui para fazer realmente essa missão que eu faço. Eu e a minha esposa. A minha filha foi embora para Portugal, ficou só eu e ela nesse Brasil de família, e Deus nos deu graça. Amém, igreja? Eu vou fazer minha última canção aqui e vou falar para você. Há muitos anos atrás eu ganhei essa canção, mas eu não imaginava que ela ia virar trilha sonora desse ministério que chama-se Os Forasteiros de Cristo. Depois, se você quiser conhecer a minha combinha, se você quiser ver, está bem aqui na frente. Você que quiser abençoar esse ministério também, tem um QR Code ali, olha, você pode aproximar lá. Qualquer R$2, qualquer R$1 que nos ajuda, nos abençoa. Amém, igreja? Está ali na frente, ali, olha. E essa canção que eu vou cantar aqui agora é uma canção que virou a trilha sonora desse ministério. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, pela vida da pastora. Muito obrigado, que Deus abençoe, pela confiança, tá? De nós estarmos aqui para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Muito obrigado, pastor, obrigado, pastora, obrigado a vocês, irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. E presta atenção nessa letra, tá? Forasteiro sei que sou, o meu lugar não é aqui. Já peguei muitas estradas e muitas delas me perdi, mas eu não sou um andarilho, não. Sei muito bem pra onde vou. É a fé que me move e me torna quem eu sou. E nem os olhos puderam ver o lugar pra onde vou. Grande é a tua glória, lindo é teu esplendor. O novo céu, uma nova terra que Deus preparando está. Eu sei que lá é meu destino, eu sei que lá é meu lugar. Quero voltar para o meu lar, e com Jesus lá no céu eu vou morar. Eu quero viver os sonhos de Deus e a vida eterna que Ele me prometeu. Quero voltar para o meu lar, e com Jesus lá no céu eu vou morar. Eu quero viver os sonhos de Deus e a vida eterna que Ele me prometeu. Deus abençoe, igreja. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. A graça e a paz a todos. Boa noite. Antes de eu trazer a palavra do dízimo e da oferta, eu queria convidar a Sueli para passar um recadinho de algo que vai acontecer na nossa igreja. Graça e paz, igreja. Eu não sei se tem ali na mídia, tem da culto da virada?
esse ano nós vamos ter o culto da virada na igreja, né? E nós queremos fazer, além do culto, nós queremos fazer um belo jantar também, para juntos nós dizermos bem-vindo ao ano de 2023. E só que para isso nós precisamos que quem for participar dê o nome o quanto antes. Nós vamos dar a data de até o dia 4, que seria domingo agora, no próximo, para confirmar a presença. Porque já está bem em cima da hora para a gente programar mesas, né? Tampão, toalha. Então, é muita coisa que tem que organizar. Já é difícil, durante o ano, você reservar essas coisas. Final do ano é mais complicado ainda. Então, nós vamos programar em cima dos nomes que serão dados. Então, assim, de última hora não vai haver lugar, porque não tem como a gente alugar, fazer mais e sair do bolso, né? Então, depois as pessoas não vêm, então tem que pagar de qualquer forma. Então, para isso a gente precisa que dê o nome. Quem sabe que vai ficar aqui, não vai viajar, já tem certeza, já coloca o seu nome na lista. Pode procurar a Cris ou a mim. E anota para dar o nome, quantas pessoas vão participar. Mais para frente, nós vamos conversar a respeito de como vamos dividir a alimentação, as bebidas, né, para que cada um traga alguma coisa. Nós vamos fazer uma lista. Então, vai ser tudo coordenado, tudo bem arrumadinho, né, para não ficar pesado para ninguém, para todo mundo ter tempo de vir para o culto, se arrumar também. Então, não deixe de dar o seu nome e quantas pessoas vão vir, tá? Então, só tem até o dia 4, mas vocês que estão aqui hoje já têm certeza que vão ficar em Primavera do Leste, já deixe o nome conosco hoje, tá? Que de última hora, infelizmente, nós não temos como arrumar nada depois, porque nós dependemos de alugar mesas, cadeiras e toalha, tampão, tudo isso. Então, a gente precisa o quanto antes, ok? E depois a gente vai passando as coordenadas do restante. Amém. A palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite foi em Lucas capítulo 7, versículo 38. É uma passagem que muitos já conhecem, né? Mas que ela, desde o momento que foi passado para a gente essa direção da gente estar abençoando o dízimo e a oferta, ela veio no meu coração de uma forma diferente. Versículo 38. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é, que tipo de mulher é esta, que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, e esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Amém? O que Deus trouxe no meu coração com essa palavra? É algo que muitas vezes eu me pego. Há mais ou menos uns 18 anos eu aceitei Jesus, e naquela época eu via assim, o desejo que as pessoas tinham de fazer a obra, né? Eu mesmo, se eu pudesse, eu morava na igreja. E com o tempo as coisas foram ficando tão distante. E o que eu trago isso para o dízimo e para a oferta? Esse é algo que a gente realmente tem que fazer.
mas a essência de servir. Essa mulher, ela foi e deu aquilo tão precioso para Jesus, né? Mas ao mesmo tempo ela serviu em atitude de lavar os pés dele e secar com o cabelo. O que eu quero trazer para vocês hoje? Eu vejo quantas pessoas que receberam o chamado de fazer a obra e por coisas pequenininhas abandonaram a fé, abandonaram a Cristo, abandonaram a obra. Eu falo assim para os meus filhos, né? Você tem um chamado, você vai prestar conta desse, quando chegar a nossa hora. Então, irmãos, além do dízimo e da oferta, que é nosso dever fazer, servir a Cristo também é um dever nosso. Trazer a essência, aquele desejo de você vir cultuar a Deus, tanto no culto de quinta, quanto no culto de domingo, né? E também, igual essa questão da virada, não é só uma festividade, mas é algo para Cristo, é uma gratidão do ano que nós passamos e vencemos até aqui, né? Então, que a gente possa trazer essa essência de estar reunidos com irmãos. É uma coisa que desde quando eu me converti é algo que eu trouxe para mim, final de ano. Se não tiver uma virada na igreja, eu estou na minha casa. Por quê? Muitas vezes as festas que são feitas não são para honrar a Cristo, né? E muitas vezes até para destruir famílias. Que tem briga, tem discussão. Então, que a gente possa preparar essa virada e que a gente possa se preparar para esse 2023, a gente trazer a essência do primeiro amor, o porquê que Cristo nos chamou. Cada um de nós tem um propósito aqui, então que a gente faça com o nosso coração o nosso ato de ofertar e dizimar, porque coopera e é uma obrigação nossa, né? Mas que a gente também traga no nosso coração o desejo de servir a Cristo, porque a obra ela precisa, assim como o irmão se doou para fazer a obra na estrada. Tem tantos outros afazeres que a obra necessita, que eu sei que cada um de vós tem um desejo no coração de fazer algo para cooperar com a glória de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus Cristo, apresento diante de Ti, meu Pai, os dízimos e as ofertas, Senhor. E de antemão também aqueles que não têm o que trazer nessa noite, Pai. Que o Senhor possa abrir as portas, Pai. Que o Senhor possa quebrar todas as cadeias, meu Pai, que de alguma forma tem impedido o crescer dessa finança, Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, meu Pai, a todos que aqui estão, Senhor. E a todos, meu Pai, que se prontificou para ofertar, não somente em espécie, Senhor, mas ofertar a sua noite para estar aqui na Tua presença, Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode sair do seu lugar, se você veio preparado nesta noite para trazer o seu dízimo, sua oferta. Fique à vontade. Quem está nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Pela primeira vez. Vocês, né? É vocês, né? Primeira vez, né? Não vamos sair daqui de mãos vazias, de forma alguma. Esse é um presentinho da nossa igreja, uma lembrança, dizendo a vocês que vocês são bem-vindos nesse lugar. Vocês são a primeira vez também? Uai, também não vai sair de mão vazia. É um livrinho fininho, mas o que ele tem de pequenininho tem de poderoso, tá bom? E esperamos que vocês sejam abençoados com a leitura desse livro, tá bom? Queridos, abram suas Bíblias, por favor, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 22. Filipenses capítulo 4, versículo 22. Esse versículo, irmãos, texto, a mensagem rapidinha, uma reflexão rápida que nós vamos ter agora, ele está relacionado com a minha conversão. Eu converti ao Senhor Jesus no dia 3 de janeiro de 1997. Quem já ouviu essa mensagem, por favor, me perdoe, mas foi a primeira vez que eu preguei na igreja aqui, eu trouxe essa mensagem. Essa mensagem eu ouvi no dia seguinte da minha conversão. Nós estávamos numa vigília, eu me converti numa vigília, acredite. Eu me converti numa vigília e fiquei acampado na chácara da igreja lá para o dia seguinte. Uns jovens, eu tinha 20 anos, e aí nós ficamos acampados. E quem se lembra daquela coisa chamada videocassete? A pastora pegou e colocou um videocassete lá para nós com a pregação do pastor Jeremias, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você conhece, né? E aquela mensagem assim mexeu muito comigo, e eu guardo ela no meu coração até hoje. Alguns pontos importantes que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, amém?
Filipenses capítulo 4, versículo 22, é o final da carta de Paulo aos Filipenses, e ele está encerrando dizendo o seguinte, no verso 22, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Eu vou ler novamente, Filipenses 4, 22, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Para ficar comum a todos, nós vamos falar a referência, Filipenses 4, 22, vamos ler o versículo e dizer a referência no final. É assim que as crianças decoram versículos. Amém? 1, 2, 3. Filipenses 4, 22. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Filipenses 4, 22. Amém? Mais 3 vezes e você nunca mais vai esquecer esse versículo. Feche seus olhos um instante. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e adoramos o Senhor pela tua palavra, porque ela é a verdade, ela é a espada, Senhor, ó Deus, que poderosa para dividir juntas e medulas e também para discernir os propósitos e intenções do coração. Pedimos, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, nos ilumine. Senhor, ó Deus, traga revelação à nossa mente, seja revelada no nosso espírito, de modo que a gente possa proclamar a tua verdade e praticar a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse é um versículo que muitas vezes numa leitura passa desapercebido da gente, mas quando nós paramos para refletir quem escreve, em que condições escreve e por que ele escreve estas palavras, aí nós entramos num campo profundamente poderoso de revelação para as nossas vidas. A carta aos Filipenses, Paulo escreveu quando estava preso, e aí não se sabe exatamente onde ele estava preso, se era em Roma, se era em Éfeso, ou seja, há uma divergência acerca do local onde ele estava preso. O fato é que ele estava preso. E normalmente nós sabemos que todas as vezes que Paulo foi preso porque estava fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho, certo? Então ele estava preso e escreveu essa carta aos irmãos de Filipos, os filipenses. E no final ele faz essa saudação: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Mas essa saudação e essa carta, ela tem um sentido muito mais profundo, e aquilo que aconteceu com Paulo, quando nós entendemos também como Paulo converteu, quando nós conhecemos um pouco mais sobre a história, sobre a vida de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, todos sabemos disso. Paulo era um perseguidor, e de perseguidor Deus o chamou para ser pregador. Olha que coisa maravilhosa. E Paulo, ele mesmo se considerava o menor de todos os apóstolos, ele se considerava o menor de todos os servos, ele se considerava como alguém nascido fora do tempo. Paulo, quem conhece bem a história de Paulo, vê por tudo o que ele passou. Semana passada agora, nesse domingo passado, o pastor mostrou um momento da vida de Paulo, né, que foi a história do naufrágio lá, onde nenhuma vida se perdeu por causa de um justo. Olha que coisa interessante. Isso é bem interessante para nós. E Paulo, ele passou por muitas situações na vida, no ministério, e aqui dentro dessas circunstâncias, aqui junto aos Filipenses, dentro desse capítulo tem um versículo muito conhecido nosso, que é o posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou em Cristo que me fortalece. Mas é um versículo conhecido, está na camiseta, está no adesivo, está na porta da geladeira, não é verdade? Está na toalha, no pano de prato, tem tudo que é lugar esse versículo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou naquele que me fortalece. Tem em chaveiro, tem em colar, tem tudo que é lugar. Tatuagem agora, né? Boné, você vê esse versículo em todo lugar, mas o contexto dele é que é interessante, que ele diz que passou por privações, por coisas difíceis. Ele teve riqueza, mas também passou por necessidades, e aí ele diz: posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Então, compreendendo um pouco a vida de Paulo, nós vamos começar agora a entender a profundidade desse versículo. Ele diz, ele está preso, e ele está dizendo o seguinte: essa é a maior indicação de que ele poderia estar em Roma, tá? Em Roma. Esse versículo é a indicação mais forte de que ele poderia estar em Roma, embora haja uma contradição de onde ele estava. Mas aqui é a mais forte indicação. Por quê? Ele está dizendo assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O que é a casa de César? É o palácio de César. É o lugar onde César habitava e governava o Império Romano. Era o centro do Império Romano. Ele estava ali no centro do Império Romano. E eu quero dizer uma coisa para vocês: apesar dele estar no centro do Império Romano, no palácio de César, preso, não significa que a casa de César seja o melhor lugar do mundo para se estar. Porque não era. Quando você lê a história, e não somente pela perspectiva bíblica, mas até a história secular, você descobre o que era a casa de César. Lugar de disputas, lugar de prostituição, lugar de adultérios, lugar terrível para se estar, lugar de corrupção. O palácio de César não é o lugar que um crente gostaria de estar. Até porque um cristão preso no palácio de César, ele sabia o que estava lhe esperando logo em seguida. Ou era morte na prisão, ou era ou disputar lá com os leões. Então, estar preso, estar no palácio de César, não é o melhor lugar do mundo. E muitas vezes nós achamos que a nossa casa às vezes não é o melhor lugar do mundo, que o trabalho que a gente está não é o melhor lugar do mundo, que a cidade que a gente está não é a melhor cidade do mundo, que a nação que a gente está não é a melhor nação do mundo, que as pessoas com quem a gente vive não são as melhores do mundo. E a gente fica igual aquela raposa, né, reclamando: ó dia, ó vinda, ó azar. Não é o melhor lugar do mundo. Tem jovens que olham para a sua família, eles vêm até para Jesus e olham para a sua família e dizem: esse não é o melhor lugar do mundo. Tem gente que se converte ao Senhor e olha para a sua família e diz: esse não é o melhor lugar do mundo para um cristão estar. Mas tem algo poderoso aqui, irmãos. É que mesmo estando na casa de César, tinha santos na casa de César. Porque quem conhece a vida de Paulo sabe que Paulo não ficava calado, mesmo preso. Nós temos relatos nas Escrituras que Paulo louvava o Senhor, adorava o Senhor mesmo na prisão, que pregou para carcereiros, centuriões, agora falhou o plural certo, os universitários aí me ajudem. Então ele pregou para centurião, para soldado romano. Ele pregou para os próprios presos. Roma, ou o palácio de César, pode não ser o melhor lugar para se estar. Mas quem disse que nós pertencemos a esse lugar? Às vezes, nós não estamos vivendo, por exemplo, hoje no nosso país, não estamos na melhor situação do mundo. Mas tem santos nessa nação. Tem santos nessa cidade. Tem santo na casa de César. E esse é o teor dessa mensagem. Tem santo na casa de César. E se tem santo na casa de César, pode ter santo na sua casa, pode ter santo no seu trabalho, pode ter santo lá na faculdade, onde muitos jovens dizem assim: entrou para a faculdade é um passo para desviar. Não, o problema não está na faculdade, o problema está em você. Então tem santo lá. Eu lembro que semana retrasada, quando eu ministrei, eu falei algo aqui importante. Quando você vai, Jesus vai com você. A gente vai com você. Vocês vão com a gente, onde a gente vai. Onde a gente for,
vocês estarão conosco, porque nós somos do mesmo corpo, nós pertencemos ao corpo de Cristo. Isso é muito importante. Onde você for, você está sendo representado pela igreja. Você representa a igreja, mas principalmente representa o Cristo, o Senhor dos Senhores, o nosso general. Amém? Então, se pode ter santo na casa de César, que é o pior lugar do mundo para um santo estar, pode ter santo na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Aliás, você é o santo lá. Não se esqueça disso. Você é o santo lá. Ah, mas essa cidade é horrível. Você é o santo nela. Ah, mas essa nação é horrível. Você é o santo nessa. Mas essa situação que eu estou vivendo é horrível. Você é o santo no meio dessa situação. Você é o santo. Aí você olha assim, eu? Você mesmo. Fazer igual Pedro falou, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Por que tem santo na casa de César? E aí vem as 3 lições que eu quero compartilhar com vocês. A primeira lição delas é que tem santo na casa de César, porque Paulo entendeu que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Essa é a primeira lição. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Nós vivemos uma sociedade hoje completamente inflamada pela filosofia de Jacques Rousseau. Jacques Rousseau foi que desenvolveu a filosofia de que o indivíduo, ele é produto do meio em que ele vive. Mas isso cai por terra quando nós vemos pessoas como todos nós aqui, eu, você, todos nós. Quando a gente lembra de onde a gente veio, de onde Cristo tirou a gente, não é verdade? E essa filosofia, ela está presente na sociedade para vitimizar as pessoas. Os pobres, os de cor mais escura, para vitimizar. Você é produto do meio que você vive. Ah, eu nasci na favela. É meio hinduísta, né, esse negócio. Porque lá na Índia é mais ou menos assim. Nasceu pobre, morre pobre. É o seu destino. Nasceu rico, vai morrer rico. É sua casta. Então, não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. É a gente que muda o ambiente, irmãos. É a gente que muda o ambiente. A gente tem esse poder de mudar o ambiente. Eu me lembro que, nessa época que eu me converti, foi numa vigília. E aí, claro, né, convertendo na vigília, você fica meio apaixonado pelo ambiente. E aí não faltava vigília. E eu me lembro que os pedidos de oração, a gente ficava a entrada da chácara, 500 metros, não, perdão, 600 a 700 metros para o asfalto. Uma reta assim, para ir para o asfalto. Passava até ônibus que vinha de outro município para ir para a capital. A gente ficava 12 quilômetros da cidade, do centro da cidade. Então, aquela curva é chamada lá no Acre de curva do Tucumã, porque é cheio de tucumã. É uma palmeira, tá? Tucumã, para quem não conhece. É uma palmeira. Então, é chamado de curva do Tucumã. E é uma curva muito perigosa e tinha muitos acidentes lá. E antes de me converter, no ano anterior à minha conversão, o namorado da minha colega de escola, de colégio, ele morreu num acidente lá, na curva do Tucumã. Porque depois da curva do Tucumã tem um balneário, o pessoal vive indo para esse balneário, aí voltou, né, daquele jeito, e aí alguns jovens morreram num acidente. 5 jovens morreram e o namorado dela foi um desses. Na curva do Tucumã. E sabe o que a gente fazia? Oração, quebrando a maldição da curva do Tucumã. Maldição de morte, de acidente naquela região.
Todas as vigílias nós fazíamos isso, até porque todas as sextas-feiras a gente tinha que passar ali no começo da curva do Tucumã. A gente ficava no finalzinho dela, assim, e entrava no ramal, na linha, na estrada, não sei como é que vocês chamam aqui. Então, nós orávamos. E sabe que de tanto orar, não apareceu mais nenhum noticiário, nenhuma notícia. Irmãos, eu tenho vou fazer 26 anos de convertido. E a gente não tem mais notícia de acidente na curva do Tucumã. Pelo contrário, melhoraram a via lá. Era mão dupla. Eles pegaram, botaram uma via para um lado e cortaram outra pelo meio, assim, ó, pegando a parte do terreno, deixando os tucumãs no meio. Os anos passaram e 26 anos, pelo menos até hoje, eu não tenho notícia de morte lá. Eu estou há 7 anos no Mato Grosso. Eu saí de lá sem ter notícia de acidente, de morte lá na curva do Tucumã. Antes de fazerem essa mudança, já não havia mais. Mas sabe o que é isso? É só um pequeno exemplo para mostrar para vocês que não é o lugar que faz a pessoa. É a pessoa cheia do Espírito Santo que muda o lugar. A gente tem poder de mudar o ambiente, irmãos. A gente tem poder, não importa o que aconteça em nossa nação, a gente tem poder de mudar o ambiente. Você tem poder de mudar o ambiente lá no seu trabalho. Você tem poder de mudar o ambiente na sua casa, na sua família. Onde você for, onde você colocar os seus pés, tem o poder. Alô, som. A gente tem o poder de mudar o ambiente. Quem crê, diga amém. Então, primeira dica de vitória para você. Não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Diga para quem está do seu lado, seja cheio do Espírito Santo. Amém? Segunda lição, segunda e importante lição. Deus não tem lata de lixo. Deus não tem lata de lixo. Foi isso que me marcou naquele momento. Quando o pastor falou, Deus não tem lata de lixo. Porque, irmãos, imagine Saulo entrando por essa porta ali agora. Com a Polícia Federal do lado dele, com o Exército do lado dele, com a PM do lado dele, a civil do lado dele, para nos matar, para nos capturar. Agora, entrando por aquela porta. Ou no caminho, vindo para cá. Mas no caminho ele se converte. E quando chega aqui, eu pergunto, quem que vai ficar sentadinho aí, quietinho? A vida de Paulo e o que ele fazia contra a igreja, já nos mostra que Deus não tem lata de lixo. Aí você fala assim, pastor, você não conhece a minha história. O senhor não sabe o que eu já fiz da minha vida. Você não sabe os pecados que eu já cometi. As coisas ruins que eu já fiz para minha esposa, para os meus filhos, ou para o meu marido, ou para os meus pais. O senhor não conhece a minha vida. O senhor não já sabe o que eu já aprontei nessa cidade. O senhor não sabe o que eu já fiz da minha vida. Eu falo, Deus não tem lata de lixo. Você é importante para Deus. Assim como Paulo, Deus viu algo precioso na vida de Paulo. Ele vê algo precioso na sua vida. Você fala assim, mas eu estou passando por tanta dificuldade, por tanto problema. Será que Deus se importa comigo? Eu não tenho perspectiva, eu estou angustiado, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não tenho mais perspectiva de agora em diante. Irmãos, Deus não tem lata de lixo. Deus não tem lata de lixo. Deus não despreza ninguém. E alguém que experimentou isso na sua vida, essa graça de Deus na sua vida, ele não tem como ficar olhando para os outros e não querer compartilhar desta graça sobre a sua vida. Terceira e última lição. Só tem santo na casa de César porque alguém experimentou da graça de Deus na sua vida.
Se você experimentou da graça de Deus na sua vida, então você pode crer e tomar posse e sair daqui nessa noite com essa convicção no seu coração. De que se tem santo na casa de César, pode ter santo em qualquer lugar. Mas essa nação está parecendo a casa de César, pastor. A gente pode estar aqui, mas aqui não é o nosso lugar. Alguns teólogos, eles declaram que Babilônia e Roma só tem nomes diferentes, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Babilônia e Roma, a diferença é só o nome. Se a gente pegar pela história de Daniel, pelaquela visão lá da estátua lá, os impérios mudaram, mas o Espírito é o mesmo. Desde a Babilônia, assim como Roma, ela tenta até hoje, porque Roma ela traz o que sobre si? A influência da Grécia. E às vezes você é grego e nem sabe que é grego, mas isso é um outro estudo. Traz essa influência do que o que é bonito é para ser visto, sabe, essas coisas assim, de grego, de romano, também de romano, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com a coisa. Mas olha só, aquilo tudo lá, aqueles impérios, cabeça de ouro, bronze, aliás, prata, bronze, ferro, barro misturado com ferro, são impérios diferentes, só muda o nome, mas o Espírito é o mesmo. Assim como na Babilônia, Roma também fica tentando mudar a sua linguagem, mudar a sua maneira de vestir, mudar a sua maneira de se relacionar com as pessoas, mudar a sua maneira a maneira das suas relações íntimas, mudar o seu jeito de falar, mudar a sua forma de pensar o mundo à sua volta. A mesma coisa acontece com Roma e acontece nos nossos dias, porque o mundo é babilônico, o mundo é romano. E se pode ter santo na casa de César, o que a gente está esperando, não é verdade? 3 chaves de vitória para as nossas vidas. Saber que Deus não tem lata de lixo, que não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa é cheia do Espírito Santo que faz o lugar. E que tem santo na casa de César, porque tem alguém que compreendeu a graça de Deus na sua vida. Irmãos, é a chave para a nossa vitória. Nós estamos aqui nessa noite de quinta-feira, buscando o Senhor chaves de vitória para a nossa vida. E eu espero que você tenha sido ricamente abençoado nessa noite, como eu fui no dia 4, que foi no dia seguinte da minha conversão, no dia 4 de janeiro de 1997. Vamos colocar em pé e orar, queridos? Toma posse dessas chaves para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Todos os santos vos saúdam. Manda um alô aí, ó. Manda um graça e paz. Aleluia. Especialmente os da casa de César. A Deus, amém. Declare sobre a sua família. Declare sobre a nossa nação. Declare sobre o seu trabalho, sobre a sua escola, sobre a sua faculdade. Tem santo na casa de César e você é o santo lá. Em nome de Jesus. Nós somos os santos nesses lugares. Não porque nós somos excepcionais, perfeitos, lindos, é porque pela graça de Deus Ele nos santificou em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos. Adoramos o Senhor, meu Deus, na beleza da tua santidade. Agradecemos o Senhor, ó Deus, pela tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, com tua bondade, graça, Senhor, ó Deus, venha guiar os teus filhos, ó Deus, dentro dessas verdades. Ó Deus, que se formos cheios do Espírito Santo, nós podemos mudar o lugar. Mas se o lugar não quiser mudar, nós não pertencemos a este lugar.
Nós temos uma pátria celestial. Nós não somos daqui, Senhor. Nós não somos deste mundo. Se o mundo não quiser, Senhor, ó Deus, ó Pai, a paz volta para a gente. E eu abençoo, Senhor, cada família. Que cada um aqui, Senhor, possa exercer a autoridade que o Senhor deu. A fé que o Senhor confiou a cada um. Ó Deus, para ser influência, para mudar o ambiente, para mudar, Senhor, a situação. Em nome de Jesus, com perseverança e fé, com paciência, ó Deus, contando com a Tua graça, que é melhor do que a vida. Te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, seja o sal no meio de um mundo sem sabor, amém? Faça a diferença. Seja um santo na casa de César. Seja a luz em meio às trevas. Seja a pessoa que vai fazer a diferença, começando na sua casa, passando para todos aqueles que te cercam, que te rodeiam, no trabalho, na escola, no bairro onde você mora. O mundo está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, daqueles que vão fazer a diferença, amém? Eu queria ungir você, eu queria ungir hoje as suas mãos. Vamos fazer isso rapidamente? Eu quero ungir as suas mãos, para que você amanhã ou hoje ainda exercite a sua fé. Você vai colocar as suas mãos sobre pessoas e elas serão curadas. Você vai colocar a mão sobre pessoas e elas serão libertas. Você vai colocar as mãos sobre pessoas e elas terão a vida restaurada em nome de Jesus. Aonde colocar as suas mãos, aonde você pisar será abençoado em nome de Jesus. Você que é pai, você vai colocar a mão na cabeça do seu filho, vai orar, vai abençoar. Amém? Então, enquanto o nosso missionário Paulo vai ministrar uma ou duas canções aqui, você vai sair do seu lugar. Eu quero ungir as suas mãos, tá bom? Ah, pastor, você tem que crer, irmão. Você tem que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Enquanto nós vamos ungir você rapidamente, depois vamos orar por você. Paulo, ministra no nosso coração em nome de Jesus, amém? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Diga, entra na minha casa, diga. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Quantos querem um milagre aí na vida? Quantos estão precisando de um milagre? Faça assim com as suas mãos, ó. Sim, ó. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra ministrada ao nosso coração nesta noite. Obrigado, Senhor, pelo refrigério da Tua palavra em nossa vida. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos ser
apenas mais um em meio à multidão. Nós queremos ser os teus luzeiros, Pai. Nós queremos ser homens, Pai. Aqui tem homens e mulheres que desejam no seu coração fazer a diferença, Pai, na vida de outras pessoas. Há santo na casa de César, há santo no palácio de César. Há um povo nesta nação que chama pelo teu nome, que busca pelo teu nome. Meu Deus, aonde nós colocarmos as palmas das nossas mãos, ó Deus, será abençoado em nome de Jesus. A bênção do Senhor virá sobre nós, o trabalho das nossas mãos prosperará em nome de Jesus Cristo, e as pessoas verão, ó Pai, verão e ouvirão que a diferença que nós carregamos é o Senhor, a diferença que nós carregamos é o teu Espírito, é a tua palavra. Pai, nós oramos por cada família representada aqui nesta noite e abençoamos cada lar aqui representado em o nome do Senhor Jesus. Aonde houver uma necessidade, aonde houver, Senhor, uma necessidade, nós pedimos ao Senhor que o Senhor libere sobre esta pessoa, libere sobre esta família a tua bênção, o teu recurso, a provisão do Senhor em nome de Jesus, a cura do Senhor em nome de Jesus. Assim, Pai, nós oramos, crendo, Pai, no poder da tua palavra, crendo, Pai, que as bênçãos do Senhor nos alcançarão para a glória e honra do teu nome. Quem crê, dá um amém aí, dá um glória a Deus aí, dá um aplauso ao Senhor aí, bem forte, em nome de Jesus. Amém, queridos. Paulo, obrigado, meu irmão, mais uma vez, pela sua presença, a presença da sua esposa aqui conosco. Que Deus abençoe, missionário, a sua vida. Que Deus continue abençoando essas andanças de vocês aí, em nome de Jesus. Amém? Essa família linda aqui, mais uma vez, obrigado pela visita de vocês aqui. Espero que não fique só nessa, tá bom? Espero que não fique só nessa. São sempre bem-vindos aqui, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, seja com toda a sua família e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz: